Tudo bom, pessoal do aulalivre.net? Aqui é o professor Marquito e nós vamos para mais uma aula de geografia. Na aula de hoje, nós vamos dar início ao conteúdo dos movimentos da Terra. Esse conteúdo é fundamental por quê? Porque todas as provas sempre irão cobrar, no mínimo, uma questão de cada movimento da Terra. Claro que a Terra faz, por exemplo, mais de 14 movimentos para algumas correntes da geografia. Outras correntes vão afirmar que a Terra faz 7 movimentos. Entretanto, para nós que vamos prestar essas provas de ensino médio, nós temos 2 movimentos básicos: rotação e translação. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com o movimento de rotação e as suas consequências. Dá uma olhada agora aqui na tela, algumas características do movimento de rotação. Esse movimento de rotação é aquele que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo. Antes de nós continuarmos no conteúdo ali da tela, eu vou colocar uma coisa para vocês aqui no quadro. Obrigado, Giz. O eixo de rotação da Terra, ele não é reto. Ele é um eixo inclinado, que tem um valor de 23 graus e 27 minutos. Então, esse dado aqui para nós é fundamental. Então, sempre que falar, a rotação da Terra é realizada no seu próprio eixo, tu vai ter que lembrar que esse eixo da Terra tem uma inclinação de 23 graus e 27 minutos. Vamos pegar aqui com a ajuda do giz, então, Ele não vai ser retinho, ele vai ter uma leve inclinação de 23 graus e 27 minutos. Voltando para a nossa tela digital, o que nós temos aqui? Duração de 24 horas. Então, sempre que eu pensar nesse movimento de rotação da Terra, ele tem uma duração de 24 horas, o que nós chamamos de um dia. Um dia tem duração de 24 horas. Agora, claro, tu já pode ter visto em algum livro didático que esse dia, o dia sideral, ele tem a duração de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Isso também é verdadeiro. Só que sempre que nós pensarmos no movimento de rotação da Terra, nós vamos pensar no dia solar, duração de 24 horas. Além disso, pessoal, o efeito de Coriolis. O que é o efeito de Coriolis? Vou colocar para vocês aqui no quadro também. Efeito de Coriolis ou Coriolis. O efeito de Coriolis ou Coriolis é o desvio das grandes massas atmosféricas e oceânicas. No hemisfério norte, as grandes massas atmosféricas e oceânicas terão desvio para a direita. E no hemisfério sul, as grandes massas atmosféricas e oceânicas terão desvio para a esquerda. Então, o que tu também pode pensar, como já apareceu em prova? O hemisfério norte, ele tem um giro horário, ele acompanha os ponteiros do relógio, e no hemisfério sul tem um giro anti-horário, tá certo? Eu sei que isso acaba sendo um detalhe, mas volta e meia aparecem algumas provas, então nós vamos nos preparar para isso, beleza? Bueno, além disso, pessoal, o formato terrestre, a forma da Terra. A Terra é um geóide. O que é um geóide? Significa que justamente por ela estar fazendo esse movimento de rotação, rotando no seu próprio eixo, girando no seu próprio eixo, ela expulsa a massa na altura do Equador. Lembra que vocês já estudaram com Gil nas aulas anteriores, né? Os paralelos e os meridianos. Então, no paralelo, na linha do Equador, ela expulsa a sua massa. Com isso, ela fica um geóide, achatada nos polos e abaulada na região do Equador, achatada nos polos e mais gordinha na região do Equador. Esse formato também é uma consequência do movimento de rotação da Terra. Outra relação que é fundamental, pessoal, é lembrar do sentido. Essa rotação da Terra, ela tem um sentido, ela é sempre de oeste para leste. Sempre nesse sentido. Por que é importante tu cuidar disso? Vamos aqui para o quadro. Então, pessoal, o que também é fundamental vocês lembrarem? Que esse movimento de rotação vai nos gerar como consequência um movimento aparente do Sol. Por quê? O movimento aparente do Sol, ele é sempre de leste para oeste. Ele é contrário ao movimento de rotação da Terra, tá certo? Então vai ser sempre ao contrário. E outra principal consequência que vocês mais adoram são os fusos horários, ou os confusos horários. O que eu quero que vocês lembrem? Sempre que pensar em fuso horário, tu tem que lembrar do quê? Quando eu pensar em fuso horário, deixa eu mostrar para vocês aqui.
eu tenho que pensar que a Terra ela é um geóide de formato circular. Então eu tenho 360 graus, olha aqui na tela. Se ela demora 24 horas para dar uma volta completa, e eu dividir 360 por 24 horas, eu tenho 15 graus de longitude. Então, cada 15 graus que eu me deslocar, eu vou ter 1 hora de diferença. Então, isso acaba sendo fundamental para nós. O que mais que é fundamental para nós? Antes de nós entrarmos nesse próximo detalhe, olha aqui no quadro. Eu tenho, que vocês estudaram com o Gil, 0 graus, aqui eu tenho Greenwich, aqui eu tenho hemisfério leste, hemisfério oeste. O Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então, tudo que está a leste eu vou ter horas adiantadas, horas a mais. Tudo que está para o oeste eu vou ter horas atrasadas, eu vou ter horas a menos. Quanto a mais, quanto a menos? Dá uma olhada nesse próximo slide. Cada 15 graus que eu for para leste, eu vou ter mais 1 hora. Cada 15 graus que eu for para o oeste, eu vou ter menos 1 hora. Da mesma forma que se eu dividir, eu tenho aqui 15 graus equivale a 60 minutos, a 1 hora, e dividir os 60 por 15, eu vou achar que cada grau equivale a 4 minutos. Detalhe importante é que quando eu vou trabalhar com 15 graus igual a 1 hora, eu estou trabalhando com a hora oficial ou hora legal. E quando eu estou trabalhando 1 grau igual a 4 minutos, eu estou trabalhando com a hora solar verdadeira ou local, que é aquela hora que é ditada pelo Sol e não pelo fuso. Por que isso? Dá uma olhada nesse mapa aqui. Esse mapa, pessoal, ele é fundamental porque vocês estudaram a longitude com Gil. Então vocês sabem, tudo que está para leste, a gente viu horas a mais. Então, se nós formos olhar, cada um desses pontinhos, cada uma dessas linhas, cada um desses meridianos é um fuso. Consequentemente, a gente está percebendo que nós temos 24 fusos. 12 a leste de Greenwich, com horas a mais, e 12 a oeste de Greenwich, com horas a menos. Só que, claro, cada país é responsável por fazer a sua divisão em termos de fuso horário. Então, se nós formos olhar, dá uma olhada na China, acha a China ali bem bonito. Pô, Marquito, a China tem basicamente um fuso só? Sim, ela determinou que tem um fuso. Em compensação, a Rússia, tu tem aproximadamente 11 fuso horários. Então, essa relação é diferente, é distinta. Cada país vai determinar como fica o seu limite em termos de fuso horário. Tu pode estar te perguntando, tá, Marquito, e os fusos do Brasil, quantos são? Dá uma olhada nesse mapa. Hoje no Brasil nós temos 4 fusos horários. Ah, Marquito, mas eu estudei no colégio 3. Sim, já foram 4, mudaram para 3 e agora retornou a 4 fusos horários. Todos os fusos do Brasil estão atrasados em relação a Greenwich. Então, se tu olhar o primeiro fuso horário, que está em amarelo, a menos 2 horas em relação a Greenwich, então ele está 30 oeste de Greenwich. Esse fuso horário vai pegar só as ilhas oceânicas, por isso que eu chamo esse fuso horário do fuso da água. Quando eu for olhar para o fuso central do Brasil, menos 3 horas em relação a Greenwich, esse fuso aqui é o fuso oficial, em Brasília, 19 horas. Esse aqui é o fuso que pega todas as capitais dos estados brasileiros banhados pelo Oceano Atlântico, mais Tocantins, mais Goiás, mais Minas Gerais. Então esse aqui é o nosso principal fuso. O terceiro fuso eu chamo de fuso do mato. Por quê? Porque pega Mato Grosso do Sul. Esse fuso também vai englobar Roraima, Amazonas e Rondônia. Esse fuso eu tenho menos 4 horas em relação a Greenwich. Mas o que tem que cuidar? Ele é menos 4 horas em relação a Greenwich, mas ele é menos 1 hora em relação ao fuso oficial do Brasil. E, por último, não menos importante, o quarto e último fuso, que é o fuso que vai englobar parte do estado do Amazonas, da cidade de Tabatinga, e o estado do Acre. Gurizada, por favor, olhem esse mapa com carinho no material, porque ele pode falar para vocês, um avião partiu de São Paulo com destino a Cuiabá. Tu tem que saber que São Paulo está no fuso oficial e tu tem que saber que Cuiabá está no nosso terceiro fuso. Tranquilo? Além disso, um outro detalhe importante para nós cuidarmos é os estados que adotam horário de verão. Dá uma olhada nesse mapa. Quais são os estados que adotam horário de verão? Os estados da região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Já teve decretos de horário de verão que Bahia e Tocantins estavam incluídos dentro do horário de verão. Não estão mais.
Como é que eu vou saber, Marquito? Até o próximo decreto, que sai em setembro, está valendo isso que nós estamos conversando, tá certo? Estados da região sul, sudeste e centro-oeste. Depois do decreto de setembro, a gente tem que prestar atenção. A tendência é que se mantenham apenas esses estados aqui. Tranquilo? Bom, pessoal, na aula de hoje era isso. Nós vamos nos encontrar nas próximas aulas tratando de outros assuntos da geografia. Dá uma olhada no conteúdo que está na apostila, resolve os exercícios de fuso horário e nós nos encontramos no nosso próximo encontro. Um abraço!